Vamos continuando? Logo em seguida, a parte salarial, vamos falar um pouquinho sobre a questão do dano moral. A situação não é difícil, é um caso que acontece com bastante recorrência no dia a dia do bancário. Então, é preciso tomar cuidado apenas na fundamentação. Aí sim, vocês vão precisar fazer uma construção mais aprofundada, mais doutrinária sobre a questão do dano moral. Vão ter que examinar a situação. Será que o simples fato do empregado estar com um vigilante motorizado é suficiente para garantir a segurança dele? Será mesmo? Bom, leiam lá os artigos. A chave da questão está no artigo 3, 4, melhor, 3º, 4º e 5º da Lei 7.102/83, que trata da segurança bancária. Então, vocês vão ler esses artigos e vão fazer uma interpretação aí para ver se a reclamada atendeu os requisitos para o transporte de valores. Vejam que até a questão do valor a ser transportado é importante. A lei faz exigência sobre como deve ser transportado, mas na lei está previsto em UFIR. Mas dá para sair aí meio pela tangente, porque quem é que tinha que provar as condições em que foram efetuadas foi efetuado o transporte de valores? A reclamada, né? Aí, fazendo uma construção, vocês vão usar autotexto. Isso daí é um tipo de autotexto que vocês têm que fazer para guardar, e vão usar não só nessa prova, como em provas futuras, certo? E tomando muito cuidado com o valor da indenização. Coisa muito recente, aí teve um julgado do TRT 24, em que eles deram uma indenização de R$175 mil. Que saiu na notícia do TST aí há poucos dias, dizendo que era um valor exorbitante, considerando que o empregado não tinha sido assaltado. Era só o medo, simplesmente pelo fato dele ter tido medo de ser assaltado, ia receber uma indenização aí de R$175 mil. O TST baixou essa indenização para algo em torno de R$20 a R$30 mil. É esse patamar que o tribunal tem mantido em decisões semelhantes. Lógico que sofreu um acidente, sofreu um assalto, o valor dessa indenização deve ser compatível, porque assalto é mais traumatizante do que o simples medo, né, gente? E vale lembrar aí que ele estava numa motocicleta, é uma situação de risco, ele se torna mais vulnerável porque não é um veículo blindado. Então tem toda uma série de pontos que vocês podem explorar na prova, tá certo? Mas aí vai ficar a critério de cada um fazer a sua pesquisa e desenvolver um autotexto lógico, examinando as circunstâncias dessa prova 113, para me apresentar aí para o exercício, tá certo? Bem, por último agora, só sobrou a jornada, né, gente? E essa jornada também não tinha grandes problemas. O horário é incontroverso, a única coisa controvertida era o intervalo, mas a gente tem que lembrar que a concessão do intervalo cabia ao empregador demonstrar, concorda? Qual banco que tem menos de 10 empregados numa agência? O TST entende que é por estabelecimento, mas quem tem que provar que tinha menos de 10 empregados é o empregado? É o reclamante? Não. É o empregador que tem que alegar e provar que ele não está obrigado a manter registro de controle de jornada, certo? Vejam bem que a única desculpa que a reclamada diz é porque ele era cargo de confiança, ele ganhava gratificação de função. Mas qual o único cargo de gratificação de confiança que está liberado
de marcação de ponto é o artigo 62 da CLT, certo? Ele se aplica ao bancário? Se aplica sim. Pela súmula número, deixa eu ver aqui. Súmula 287 do TST, o gerente geral de agência, a gente presume que ele está liberado de marcação de ponto, porque quem que vai, se ele é a autoridade máxima dentro da agência, quem é que vai garantir, quem é que vai supervisionar a jornada dele? Certo? Então, é presumido, mas admite prova em contrário. Existem casos em que o gerente geral de agência tem sim a jornada controlada e recebe horas extras. Lógico, excedente da oitava diária e 44ª semanal, tá certo? Mas, tirando esse gerente geral de agência, que não é o caso dessa prova, tem os cargos de confiança, de especial fidúcia do empregador, que são aquelas exceções dos bancários que ficam sujeitos à jornada de 8 horas. Logicamente, um gerente de câmbio, vocês podem dizer que é um cargo de maior relevância dentro do banco e, portanto, está sujeito a uma jornada de 8 horas, certo? Então, vejam bem, quando o reclamante substitui esse gerente de câmbio, ele tinha jornada de 6 ou de 8 horas? Ele tinha que ter a jornada do próprio gerente, tá certo? Outra coisa, quando o reclamante ocupava só a função de caixa, tá na cara que não tem atividade, que não é função de confiança. Embora ele tenha lá uma gratificação de função, então, para que serve essa gratificação de função? Ela paga apenas a maior responsabilidade do cargo, tá certo? Isso daí já está previsto em súmula, é coisa já pacificada. Caixa não é jornada de 8 horas, é jornada de 6 horas e 30 semanais, tá certo? Então, vejam bem, no caso, já vimos que o horário era incontroverso, controvertido é o intervalo, não foi juntado cartão, certo? Não foi juntado cartão, dá-lhe súmula 338, o empregador que tinha que provar que tinha intervalo. Ele provou? Não viu ninguém. Ele não tentou nem extrair confissão do reclamante. O reclamante não foi ouvido, o preposto não foi ouvido também, não tem prova testemunhal, então, babau, né? Tem direito a intervalo, sim. Bom, mas e quando ele era gerente? Que divisor que nós vamos usar aí? Muita gente se esqueceu disso, eu já corrigi alguns exercícios dessa prova e todo mundo se esqueceu que o divisor tinha que ser tomado também para 8 horas. Por quê? Como é que eu vou apurar horas extras do gerente com o divisor de 180? Não pode, né? Então, o que tinha que tomar cuidado aí? Existe a súmula 124 que diz que se a norma coletiva disser que o sábado é dia de DSR, não vai ser computado como dia útil no divisor. Então, por isso, quem trabalha 6 horas por semana vai se usar o divisor 150 quando o sábado não for considerado dia útil não trabalhado, é considerado DSR. Mas isso tem que estar previsto na norma coletiva. Ela veio para o processo? Eu não vi. Eu não vi essa norma no processo. Ainda que a reclamada não tenha dito nada, que essa norma, que não existe essa norma, eu penso que a norma tem que estar no processo. Se não está no processo, não está no mundo. Quem que tinha que provar que existe a norma coletiva é o reclamante. Para mim, não existe essa de dizer que é fato incontroverso que existe essa norma coletiva, não. Mas, a quem aplique o artigo 302 aí do CPC.
Eu acho arriscado. Na sua prova, você pode até usar essa orientação, mas eu prefiro dizer que se não tem norma coletiva no processo, não vai ser considerado, ainda que a reclamada não tenha falado nada sobre isso. Então, qual era o caso aí? Tinha horas de sobreaviso, que a gente já sabe que tem. Vamos ter que examinar se é devido esse sobreaviso. Vejam bem que ficou bastante claro na prova que ele estava sujeito a uma escala, mesmo quando ele era gerente, hein, gente? Ele participava da escala. Ele podia até não precisar ficar dentro de casa, mas o entendimento atual é o quê? Está à disposição do empregador, tem direito ao sobreaviso, 1/3 da hora trabalhada, certo? Acontece que aí tem pegadinha também. Que horário que ele ficava? A noite toda de sobreaviso até 8 horas da manhã. Então, até que hora nós vamos aplicar aí a redução da hora noturna? Mais uma coisa, uma pegadinha para vocês destrincharem aí. O horário de intervalo. Vamos falar primeiro. As horas extras trabalhadas. O reclamante tem direito só no período em que era caixa. Período de substituição, ele tem horas extras? Não. E tá ocupando um cargo de 8 horas. E se ele estiver substituindo o gerente geral, vai ter hora extra? Muito menos, né? Porque num gerente geral não tem direito a hora extra. Se ele trabalhasse mais de 8 horas, aí sim ele teria direito a horas excedentes da 8ª diária. Mas aí você vai usar o divisor 180? Vai usar o divisor 220, certo? Porque não tem norma coletiva dizendo que o sábado é DCR, certo? Então você vai usar divisor 180 para quando ele trabalha 6 horas, divisor 220 para quando ele trabalhava 8 horas, tá certo? Reflexos, não tem o que discutir muito, todo mundo já sabe. É o DSR, que é o de praxe, 13º, férias, fundo de garantia com 40% e o aviso prévio. No caso, foi indenizado, concordam? Sim, mas lembre, frisando mais uma vez, só existe reflexo em aviso prévio indenizado. Se for trabalhado, não tem direito a reflexo no aviso prévio, tá certo? O que mais que a gente poderia falar aí sobre as horas extras? Lembrando que deve ser dito sempre, ainda que não tenha pedido, deve deixar claro que não pode dizer horas extras com reflexo no DSR e com estes nas demais parcelas. Por quê? Porque isso contraria a OJ 394 TST, que diz que é bis in idem. Eu não concordo com isso. A SDI já teve julgamento dizendo que são devidos os reflexos, mas depois desse julgamento aí, o TST mudou de ideia. Eu soube, assim, por alto, que um matemático esteve no TST e mostrou por A mais B que não reflete que dá bis in idem. Eu não concordo com isso. Eu trabalhei muito tempo como assistente de cálculo e entendo que são devidos esses reflexos, sim. Pela média, aí devem ser incluídos na média para as outras parcelas. Mas isso é questão para a gente discutir num outro momento, não nesse espacinho aqui dessa prova. Para finalizar, tinha só apenas a discussão aí sobre a justiça gratuita, que o reclamante ganhava mais do que 2 salários mínimos, mas ele ganhava quando estava trabalhando, né, gente? Ele está desempregado nessa prova. Além do mais, existe presunção de miserabilidade quando há uma declaração no processo, certo? Então, nada muito para se discutir. E, por fim, a questão dos honorários advocatícios. Eu entendo que nessa prova não tinha pedido de pagamento de honorário de sucumbência, não.
Para mim, tinha só de ressarcimento de honorários. Aí você pode dizer que adotar a tese de que seriam devidos, que seria aplicável 404 do Código Civil, ou então seguir a do TST, que diz que não tem cabimento. O que importa é a fundamentação. Faça o dispositivo, lembrando também que preciso fazer todos os tópicos de contribuição previdenciárias, de atualização monetária, de juros, de imposto de renda, lembrando que ele quer a inversão do ônus fiscal, né? Vocês vão aplicar o J363 e também depois no final tudo isso vai ter que ser repetido, ainda que sucintamente, no dispositivo. No dispositivo tem que ter tudo, hein, gente? Alguns me perguntaram, agora só para finalizar, alguns me perguntaram se nessa prova precisava falar da CTPS. Bom, a gente, de ofício, a gente costuma dizer que tem que, sim, que incluir o aviso prévio indenizado na CTPS, por força da OJ 82 e do artigo 39 da CLT. Só que, como eu já falei, na prova não há dados para saber quantos dias o reclamante recebeu de aviso prévio indenizado. Então, eu acho que seria um risco desnecessário. Se você quisesse, você pode até dizer que presume que ele recebeu os 42 dias, mas eu acho que fica meio capenga. Então, para não correr risco, boca fechada não entra mosquito. Quem fala muito corre risco que não está precisando. Quando a prova está clara, está tudo certo, aí sim. Se você tem certeza de que ele recebeu número X de aviso prévio, ou você deferiu esse aviso prévio, você inclui manda anotar com base no artigo 39, ainda que não haja pedido. Sempre lembrando que quando manda anotar, vou aproveitar para a próxima prova e alertar. Tem gente que manda anotar após o prazo do trânsito julgado. Mas, gente, só pode anotar depois que a CTPS já estiver no processo. E depois que ele for intimado para fazer a anotação. Ou seja, ele tem que ter ciência de que o documento está disponível nos autos. E você pode sim fixar uma multa diária caso não seja anotado. Lógico que tem que ter parcimônia, né? Como é uma obrigação que pode ser cumprida pela secretaria, você não vai botar aí R$500 em caso de recalcitrância do empregador. Se a anotação pode ser cumprida pela secretaria, dá aí um prazo, uma multa de R$100 a R$200 por dia, até uns 10 dias. Não vai colocar nada muito extorsivo, porque senão você vai passar a impressão para o examinador que você é bravo demais, que você não tem equilíbrio, né? Porque o juiz tem que ser equilibrado, até para impor multa tem que ter mais razoabilidade, tá certo? Espero que com essas considerações aí eu consiga ajudar vocês a destrinchar a prova e fazer um bom exercício. Agora, os detalhes, as pegadinhas, tá tudinho no modelo que já tá prontinho esperando vocês. Só aguardando o exercício pra gente fazer aquela correção caprichada, tá certo? Até logo e até a próxima prova.